15ª Legislatura, para discussão e deliberação sobre as matérias constantes da ordem do dia. Dando prosseguimento, passamos ao espaço destinado ao momento bíblico. Convido o senhor vereador Ademir Cardoso, Jimmy, para proteger a leitura da Bíblia nos Salmos 34. Boa noite. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Determina ao secretário administrativo, o senhor Oswaldo Duarte Pereira, proceda à leitura da ata da 33ª sessão ordinária no 8º período legislativo, realizada no dia 3 de outubro de 2016. Ata da 33ª sessão ordinária, realizada dia 3 de outubro de 2016. Presidida por José Antônio da Silva, secretariada por João César dos Santos Luquina, vereadores presentes Ademir Cardoso, Alcione Teixeira Pereira, Daniel Bittencourt Cardoso, Edson Martins da Rosa, Isaqueu Borges Mota, Lucas Tadeu Coelho, Miguel Gomes Custódio e Ivoneci Moraes Baltazar. Aos 3 dias do mês de outubro de 2016, reuniram-se os senhores vereadores no plenário Antônio Teixeira da Rosa, da Câmara Municipal de Vereadores, sob a presidência e secretariada dos edis acima nominados, para a realização desta sessão ordinária no 8º período legislativo da 4ª sessão legislativa da 15ª Legislatura, para deliberarem sobre matérias constantes na pauta dos trabalhos. No prosseguimento, o excelentíssimo senhor presidente convidou o senhor Ivoneci Moraes Baltazar para proceder à leitura bíblica em Salmos capítulo 33. Em seguida, determinou o secretário Oswaldo Duarte Pereira que proceda à leitura da ata da 32ª sessão ordinária, no 8º período legislativo do ano de 2016, realizado no dia 19 de setembro de 2016, cujo teor foi submetido à deliberação no plenário, restando aprovado por unanimidade. No momento destinado ao uso da palavra em tema livre, no período do grande expediente, de acordo com a ordem de inscrição, explanaram os senhores vereadores Isaqueu Borges Mota, Ivoneci Moraes Baltazar, Edson Martins da Rosa, Lucas Tadeu Coelho, João César dos Santos Luquina e Daniel Bittencourt Cardoso. Não tendo se esgotado o grande expediente, consultados os vereadores que fizeram uso da palavra em tema livre, os vereadores Isaqueu Borges Mota, Lucas Tadeu Coelho e João César dos Santos Luquina retornaram à tribuna para acrescerem seus pronunciamentos. Em seguida, o excelentíssimo senhor presidente em exercício fez uso da tribuna para pronunciamento à parte. Após, declarou encerrados os trabalhos, convocando os senhores vereadores para a sessão ordinária realizar-se no dia 10 de outubro de 2016, às 18h30. Para constar, foi lavrada a presente ata que lida é achada conforme. Vai assinada pelo presidente em exercício, pelo primeiro secretário e pelos demais vereadores, se assim desejarem. Sala de sessões, 3 de outubro de 2016. Submeto à apreciação do plenário o teor da ata à hora lida. Os que tiverem de acordo permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado. Determina a leitura das demais matérias do expediente. Não há nenhuma matéria, senhor presidente. Dando prosseguimento, passaremos a ouvir os vereadores inscritos para falar em tema livre pelo tempo de 10 minutos, observando a ordem de inscrição. Conceda a palavra ao vereador Ivoneci, líder do PRB. Cumprimentar o senhor presidente, os colegas vereadores, também a imprensa que aqui se encontram e também as senhoras e os senhores que fazem presente nessa noite. O que nos traz aqui é bem objetivo. Estava em discussão algumas ruas que estavam iam concluir ou não, e hoje eu passei na Zeferino. Realmente o prefeito está dando continuação nas ruas que ficaram sem um complemento, e o pessoal estava trabalhando, e isso é interessante que nós não podemos parar, nós vamos cobrar isso, foi prometido que São José, Nova Brasília, Januária, seriam continuação do centro, né? Interior, nós não vamos
deixar de lado, nós vamos cobrar. E com certeza o prefeito vai honrar o que ele prometeu. Também queria agradecer aqui todo o trabalho do excelentíssimo doutor juiz, né, da nossa zona eleitoral, doutor Evandro Valmorriso, que ele fez um trabalho muito bacana mesmo, né? Pela manhã cedinho, ele já mostrou presente nos cartórios eleitoral e, aliás, nos colégios, e nós estávamos ali na porta e ele mandou nós se retirar, inclusive o Gilberto, o Zene, e isso mostrou que ele estava fiscalizando, atento a tudo. Começou a prender gente cedo, e isso é de suma importância a gente vir relatar, que a gente crê e acredita que ele vai concluir todo o trabalho que ele começou. E a gente tem essa esperança. Queria agradecer também aqui o Edinho, que faz parte do PRB, é sobrinho também, mas lutou junto com a gente. São pessoas aguerridas. E é isso por hoje, senhor presidente. Obrigado. Professor Marcelo. Quero cumprimentar o presidente, vereador Zezinho. Quero cumprimentar também os demais colegas vereadores nesse retorno após o período eleitoral, que é um período de bastante intensidade nas visitações às bases, nos bairros, nos segmentos profissionais. Estamos na segunda sessão após o período eleitoral, então a gente pode dizer que estamos num período de retorno do momento das eleições. Também quero cumprimentar a população que se faz presente na Câmara e quero cumprimentar a imprensa, que tem feito o elo entre aquilo que é discutido na Câmara Municipal com o restante da nossa população. Sem me esquecer de lembrar que através do site da Câmara Municipal é possível assistir quase em tempo real as sessões. Essa é uma ferramenta que fortalece ainda mais, pode fortalecer ainda mais a democracia dentro do nosso município. Senhor presidente Zezinho, hoje trago um tema específico em relação à educação, que é sobre a proposta de emenda à Constituição 241. Essa matéria tem sido apreciada no Congresso Nacional. De toda maneira, é uma matéria de relevância nacional. Tem ocorrido movimentações em relação a tal no nosso estado e também no nosso município. Há algum tempo atrás, por exemplo, a Rede Municipal de Ensino teve uma reunião muito importante no Colégio Nair Alves Brat para discutir a relevância da PEC 241. E a Rede Estadual de Ensino também tem tido momentos de apreciação e tem visto toda essa questão com bastante preocupação. A PEC 241 é uma proposta de emenda constitucional que limita os gastos com educação, saúde e assistência social ao índice de inflação num período de 20 anos, do momento atual para os próximos 20 anos. E isso é extremamente preocupante. É preocupante porque essas áreas, educação, saúde, assistência social, são áreas que historicamente têm um déficit no nosso país e necessitam de um crescimento não nos gastos, como é colocado no texto da proposta, mas sim nos investimentos de uma abrangência maior. Precisamos de mais investimentos do que o índice de inflação em educação, saúde e assistência social. Isso é bastante visível. Nós, vereadores, que estamos vindo de um período de intensa visitação aos bairros, aos segmentos sociais, às casas, vemos que há ainda um déficit em relação a essas questões. Por ela, o orçamento já ficaria fixado com o teto máximo do valor da inflação. Dessa maneira, os parlamentares não poderiam
debater sobre essa questão num sentido de observar o momento econômico, observar a relevância e vinha apresentar um índice de reajuste nos investimentos de saúde e educação maior do que a inflação. Já vem empacotado. Para reforçar o posicionamento contrário à PEC 241 que apresento nessa Câmara, gostaria de dizer que se essa PEC já tivesse sido aprovada no ano de 2005, hoje nós não teríamos aproximadamente 90,3 bilhões de investimentos na educação, mas sim 29,6 bilhões. Vereador Vonesi, um investimento de quase 30%, 40% do que hoje tem sido realizado. E de 2005 até hoje, teriam deixado de ser investidos na educação 384 bilhões e 500 milhões de reais. Dessa maneira, pela lógica, as nossas escolas públicas estariam numa situação de estrutura física ainda pior e os nossos professores que têm recebido um salário sucateado desde o norte até o sul do nosso país teriam uma situação salarial ainda pior. Na saúde, o orçamento real atual é de 94,6 bilhões de reais. Todavia, se essa PEC tivesse sido aprovada em 2005, o orçamento seria de aproximadamente, vereador César Luquina, de 57 bilhões de reais. Um investimento de uma magnitude muito menor, um investimento de aproximadamente 60% que temos hoje. E de 2005 para cá, teríamos deixado de ter 270 bilhões e 800 milhões investidos em saúde. Se a situação da saúde pública ela é calamitosa no nosso país como um todo, com essa PEC em vigor, pela lógica, teríamos uma saúde ainda pior. É válido dizer ainda outros desdobramentos se essa PEC já estivesse aprovada. O Fundeb, que de 2007 a 2014 teve um reajuste de 150%, reajuste esse fundamental para que a gente pudesse ter uma situação satisfatória em boa parte da rede de escola, da rede pública de ensino, Brasil afora, não teria esses 150 milhões de reajuste. Seria um percentual de reajuste muito menor. Com essa PEC aprovada, também não conseguiríamos, de 2003 para cá, ampliar em 100% o número de vagas em universidades federais. E também não conseguiríamos ter, se ela já fosse aprovada, nós não teríamos alcançado, pensando num período desde 1996 até hoje, 400% de aumento na formação de mestres e doutores. E qual é a importância da formação de mestres e doutores? A importância é que isso é, entre outras coisas, desenvolvimento de ciência e tecnologia. E no mundo de hoje, cada vez mais a gente percebe que os países que se desenvolvem são aqueles países que dão um olhar prioritário para a ciência e tecnologia. Indústrias se popularizaram. Nós temos indústrias em municípios de países desenvolvidos, também temos indústrias de municípios do interior, como no Morro Grande, temos a JBS, que emprega mais de 1.500 funcionários. Mas o investimento em ciência e tecnologia tem sido o grande diferencial entre aquele país que avança e aquele país que tem ficado para trás. E daqui para frente, qual as questões que nós podemos vir a ter seríssimas complicações com a aprovação da PEC 241? É válido dizer que, pelo Plano Nacional de Educação, até 2024, nós devemos ter universalizada as vagas na educação infantil para crianças de 4 a 6 anos de idade. Isso está no texto de uma lei. Com a aprovação da PEC 241, como vamos alcançar os 100% de vagas para crianças de 4 a 6 anos na educação infantil? Fica uma grande indagação nesse sentido. Também como vamos, daqui para frente, contemplar as diretrizes no sentido da ampliação do ensino de período integral. É importantíssimo que ele progressivamente avance no nosso país afora, como também no nosso município, e é importante que o mesmo ganhe em qualidade. Mas com essa restrição de investimento se torna algo muito mais complicado de ser pensado. Como vamos manter a possibilidade
do custeio dos estudos de ensino superior dos filhos da classe trabalhadora. Eu me lembro que quando nasci, há 35 anos atrás, fui criado numa favela em Florianópolis, o Morro do Tico-Tico, e o filho do trabalhador não tinha nem a perspectiva de chegar a uma universidade. Aquele que conseguia ter um ensino médio já era visto com olhos de conhecimento superior dentro da favela. Imagina ter a perspectiva de você estar cursando uma matemática, um português, uma engenharia, uma arquitetura, um curso superior. Como vamos manter a possibilidade do filho do trabalhador chegar às universidades? Vamos restringir isso? Vamos ser uma quantidade muito menor nesse custeio? Toda essa situação deve ser refletida no que se pensa a PEC 241. Na minha percepção, a PEC 241 rasga a Constituição de 1988 no que tange a garantia do direito à educação. Ela também desperdiça muitos talentos que acabam não se desenvolvendo pela dificuldade de estar cursando a sua educação escolar. Senhor presidente, só mais um minuto para poder concluir. E também acaba condicionando o nosso país a uma eterna dependência da venda de produtos primários e também a uma eterna dependência da importação de tecnologias, que dificulta o avanço econômico, social de um país. Senhor presidente, faço essa fala no sentido de repúdio à PEC 241, utilizando o regimento interno da Casa. Peço que o senhor possa colocar em votação ao final dessa sessão um requerimento ao Congresso Nacional, mais especificamente à Câmara dos Deputados, no sentido de um posicionamento dessa Casa contrário à aprovação da PEC 241. Muito obrigado, uma boa noite. Vereador César Luquina, do PR. Boa noite a todos, boa noite ao presidente, Zezinho, aos demais vereadores. Primeiro eu quero que o Oswaldo, cumprimentando também a imprensa que se faz presente, e ao público, primeiro eu quero que o Oswaldo leia uma matéria uma atitude que o Dom Joaquim está tomando. Depois eu vou comentar esse fato. Boa tarde, senhora Patrícia, da ADR do GECOM. Conforme contato telefônico, nosso interesse é a descontratualização do pronto-socorro do Hospital Dom Joaquim de Sombrio, Santa Catarina. Motivo é o pouco repasse do Estado e o número elevado de atendimentos da atenção básica de municípios que não são conveniados com o nosso hospital, pois não é nossa obrigação atender A e B. Tem municípios que não atendem finais de semana, feriados e depois das 17 horas, e mesmo no horário comercial os pacientes alegam que em certas unidades básicas estão sem médicos ou com número de fichas reduzidas, pois o mesmo médico atende em outras unidades. E com o início do veraneio no município de Balneário Gaivota, o volume de atendimentos triplica. Fico no aguardo para agilizarmos a situação. Desde já, obrigado pela atenção. Atenciosamente, Luciana Fátima Sperling, diretora administrativa do Hospital Dom Joaquim, ISEV Sombrio. Bem, gente, para quem entendeu esse comunicado, é que desde o começo, quando o ISEV assumiu o hospital, a gente vem tentando parceria com os outros municípios. Hoje o hospital só se encontra de porta aberta por causa do município de Sombrio, onde a gente vem pagando uma conta muito alta para esse tipo de atendimento. O Estado, ele não cumpre com as palavras deles. Eles não fazem o repasse e quando fazem muito pequenininho sobre o atendimento. Então a atitude do hospital em relação aos outros dois municípios que sinalizaram a possível contratualização agora na época da eleição e agora já deram por não vão fazer. O que é que acontece? Em específico a Gaivota. Gaivota não tem posto não tem médico nem nos postos das unidades do posto de saúde de Gaivota. Aí estão trazendo paciente de ambulância, jogando na esquina do hospital e mandando atender a saúde básica no hospital.
essa conta para nós está ficando pesada. Essa carga para nós está ficando pesada. Então, o que é a atitude? É cancelar o convênio com o Estado. O município de Sombrio vai sim continuar contribuindo com o hospital e vamos atender somente o nosso povo de Sombrio. Porque com o dinheiro que a gente passa, a gente pode atender bem melhor a nossa população. Muita gente vai estranhar a atitude, mas não é diferente que o Hospital de Praia Grande também está tomando a mesma atitude, porque ele tem convênio no SUS e o SUS não paga os convênios. Então, para te manter uma porta aberta assim, e tu atender a população de igual para igual, infelizmente a conta está arrebentando no nosso município. Então, com esse dinheiro que a gente investe, que o prefeito Zeno está investindo no hospital, ele vai ser exclusivamente para o povo de Sombrio. Balneário Gaivota vai ser fechada as portas, Santa Rosa vai ser fechada as portas, até de São João do Sul está vindo gente para cá. Então a gente está com a conta aí acima do normal, que o repasse é 82 mil, e nós temos com déficit de 100 e poucos mil mês. Então, com a chegada do veraneio agora, vai aumentar. Isso é difícil para nós. Então, essa atitude tem que ser tomada o quanto antes. Por quê? Para o nosso pessoal, os munícipes de Sombrio chegar no Hospital do Joaquim, eles não têm falta de atendimento, eles não têm nada, porque senão, desse jeito, vai explodir, explode já. Só um alerta assim que vai acontecer essa semana. Já foi tomada uma atitude a semana passada, a gente teve reunido junto com a diretora. Na quinta-feira, o seu Juarez também está Sombrio, onde a gente vai pedir algumas explicações para ele. Em relação a acho que vocês receberam aí, que o Isaqueu apresentou para os vereadores, um relatório de um convênio de 100 mil que o deputado Zé Milton ofereceu para o hospital, e segundo o Isaqueu, os documentos não estavam aptos. Li toda a documentação, com certeza quinta-feira ele vai ter que dar explicação, que da mesma forma que eu falei, e eu vim nessa tribuna e falei mal porque ele veio aqui prometer os 100 mil e não deu, eu quero chegar aqui na próxima segunda e dizer assim, ó, infelizmente, gente, é verdade. Vereador, o deputado deu e eles não pegaram. Mãos, documentação. Mas aí não tem assinatura do presidente, aqui, ó, né? Só tem um ofício. Não, Então, tá assinado. acho que Deus, a hora que se manda os ofícios da unidade do Instituto, tem que ter assinatura do... Então, mas não estou duvidando do ofício. Tá Ele vai ter que dar explicação para nós na quinta-feira. Não só para mim, para todos vocês. Tá bom. Tá? E isso eu vou levar, né? Eu vou vir na próxima segunda e vou dizer se é verdade essa história ou não é. Eu não costumo embromar ninguém. Eu costumo falar a verdade, que eu dou a quem doer. Ô César, e pode ter certeza que eu vou ajudar a cobrar, tá? Sim, sem dúvida. Cumprir, tá? Sem dúvida, Arson. A gente não está aqui de brincadeira. Não tem nenhum palhaço aqui nessa tribuna. E não tem nenhum palhaço aqui sentado nessas mesas. Vamos ajudar a cobrar. Pode ficar tranquilo. Portanto que hoje eu já fui a Florianópolis. Se alguém pensa que eu saí derrotado das eleições, eu não saí. Estou cada vez mais forte. E já comecei a trabalhar hoje. Já fui a Florianópolis, garanti convênio para o próximo ano. Garanti o comprometimento dos deputados para que nos auxilie, assim como a ambulância, que está vindo agora nesse próximo mês, já foi sinalizado a vinda da ambulância para o município. E vou continuar trabalhando, vou continuar cobrando de vocês, porque eu, como cidadão sombrense, é o meu dever. Também ajudar aí. Vonesi, ele falou muito bem ali na segunda-feira, e eu até achei, quando o Zezinho falou, o Zezinho usou essa tribuna também, ele deu uma maciadinha. Zezinho, não é assim, a gente tem que falar a verdade. Nós temos que falar a verdade, porque tem uma parte da população, aquela que é honesta, aquela que vota no candidato porque conhece o candidato, conhece as origens do candidato, vota porque conhece a pessoa. Essas pessoas têm que ser levadas para um grau mais alto. Nós temos que dar ênfase a isso. Agora, aquela pessoa que cobra atitude, cobra do vereador, que se vende por R$400, R$500 na família. Que direito esse cidadão tem de cobrar depois? O senhor sabe muito bem que na segunda-feira passada teve um vocabulário aqui, um questionamento, perguntando o que o candidato
deveria fazer? Aí eu olhei aquelas perguntas e eu disse, tá, por que não tem uma pergunta aí? O que é que o candidato espera do eleitor? Isso inclui essa pergunta no meio, porque é bom a gente só fazer questionamento pro vereador e cobrar a atitude deles, mas e o que é que o eleitor está fazendo? Será que estão fazendo a escolha certa? Portanto, que a gente vem aí lutando por uma casa de recuperação na nossa cidade, para nós tirar essas crianças drogadas da rua, nós fazer com que eles se integrem na sociedade, com a profissão, com a educação diferente, que nós não temos. A gente quer conseguir uma internação para um doente desse, nós não conseguimos. Quando consegue, é 30 dias, daqui a pouco está de volta na cidade. Ele só aliviou a dor de cabeça 30 dias, mas ele voltou de novo, ele volta para as drogas, ele volta para os crimes. Nosso bairro, Januária, está infestado. Eu cobro da polícia, o que a polícia disser? Nós não podemos fazer nada. Nós prendemos e eles são soltos na mesma hora. Então é uma impunidade, é uma impotência tão grande. Enquanto nós temos lutando-se para fazer isso, para dar uma oportunidade a essas famílias, tem gente que troca voto por droga. Gente, onde é que nós temos? Será que é isso que nós queremos para o nosso futuro? Para nossas crianças? Para a nossa cidade? Eu acho que não. A gente tem que pensar muito bem, votar nas pessoas que conhecem, não trocar voto por coisa nenhuma. Votar naquela pessoa que você acredita que aquilo pode fazer a diferença. Eu acredito ainda que o futuro ainda vai vir, mas o futuro depende da justiça. Se a justiça agir como deve agir, eu acho que as coisas vão mudar, mas tem que começar lá para as casas do eleitor. E depois eles virem aqui para dentro dessa casa, lotar a casa e cobrar de nós, os vereadores. A atitude nossa. Nós botemos vocês aí, vocês aguentam o guarda agora. E nós queremos a cobrança. Não havendo mais vereadores inscritos e não tendo esgotado o grande expediente, consulto os senhores vereadores que fizeram uso da palavra se querem acrescentar algumas colocações aos seus pronunciamentos pelo tempo de 5 minutos. Vereador Vanessa. Só cumprimentar então as outras pessoas que chegaram atrasadas também aí. Minha esposa que está aqui, a minha filha, o Leandro, a Thaís, o Laudisney, a esposa da Cida, e os outros demais que estão aqui, o candidato, o Ricardo, não faltou um pouquinho também, né, Ricardo? Faz parte, tá que é. Então, o vereador César, é triste o que o senhor vem colocar aqui do hospital, porque foi anos de espera pela essa abençoada contratualização, né? Sem ela, as pessoas não vão poder ser atendidas pelo SUS. E perder a contratualização é voltar para trás, né? É um país de uma política muito baixa, muito pequena, começando pelo nosso presidente, passa pelos governadores, porque a contratualização passa por eles, e em vez deles apoiar, de incentivar, eles desanimam com essa atitude, né? E mais que justo, no município de Sombrio não vai bancar saúde para Gaivota, Santa Rosa, ou Passo de Torres, São João do Sul, seja quem for. Se é assim que eles querem, é assim que nós vamos. É 2 pesos, 2 medidas. Nós vamos cuidar da nossa cidade. Com certeza, o nosso povo não vai ficar sozinho nessa batalha. Nós, com certeza, com nossos vereadores, o prefeito, que é uma pessoa capacitada, e o povo mostrou, confiou mais uma vez, nós vamos cuidar da nossa cidade, da saúde, com o hospital aberto para atender a nossa população, com certeza. Temos juntos, vamos trabalhar juntos, unidos, mas infelizmente a gente fica triste com as cidades vizinhas, que eles vão ficar sem o atendimento. Depois das 5 horas, a hora que o posto de saúde deles fechar, aonde essas pessoas vão buscar um socorro, um suporte? E cada vez mais podemos ver que as pessoas estão muito necessitadas de um pronto-socorro aberto 24 horas. Então,
prefeito Ronaldo, o prefeito de Santa Rosa, eles são verdadeiros políticos só de gabinete, não estão cumprindo com o que diz que o prefeito tem que dar assistência à população. A certa hora da noite vai chegar e a doença vai bater na porta e o posto de saúde deles vai estar fechado. E o hospital poderia quebrar esse ranço, quebrar esse orgulho político que as pessoas se elegem e depois ficam ainda levantando bandeira. Se elegeu, acabou a bandeira. Agora somos todos todos por um, né? Não somos aqui os mosqueteiros, mas vamos citar um exemplo, um por todos e todos por um. E a politicagem ainda está valendo mais forte do que o cidadão. A política, ela está à frente do povo e não o povo à frente da política. E é triste esses exemplos que nós temos vendo numa época em que daqui a pouco os carros vão estar voando, tudo evoluindo e a mentalidade de alguns políticos ainda está retrocedendo em vez de evoluir. Por quê? Porque eles ficam fazendo politicagem. Nós vamos cobrar do deputado Zé Milton, que é um nosso deputado aqui da cidade, votou, teve 10.500 votos aqui. Com certeza ele vai estar, isso vai pesar também nele se isso acontecer. Eu acho que está na hora dele. Ele é uma pessoa inteligente, não é à toa que ele pedir mais um minutinho aqui ao presidente. Não é à toa que ele foi reeleito deputado, tem uma projeção muito grande politicamente, e isso vai atingir ele, mas com certeza vai atingir na política, e o povo vai dar resposta. Então eu tenho certeza que a bancada do PP, também que está aqui, vai se manifestar em favor que ele como deputado, ele manda no Ronaldo, ele manda ali em Santa Rosa, ele tem esse poder, eu sei que ele tem essa influência, e ele vai fazer com que esses prefeitos pensem um pouquinho melhor, porque pessoas da cidade da Gaivota, Santa Rosa, vão morrer se o hospital de Sombrio fechar, né? Eu creio que nós aqui vamos manter as portas abertas, mas Santa Rosa e Gaivota, pessoas ali vão, principalmente a criança e o idoso, né? Que é os que mais sofrem, que é urgência e emergência. Muito obrigado, senhor presidente. Professor Marcelo. Presidente, no primeiro momento eu falei em relação à contrariedade da aprovação da PEC 241, que é a PEC do teto de investimentos em educação, saúde e assistência social. Até preferi colocar esse tema antes, porque é um tema que eu precisava dar maiores detalhes e precisava da fala de 10 minutos. Nessa segunda vinda à tribuna, a gente sabe que tem a fala de 5 minutos, é uma fala mais curta. E eu quero aproveitar para agradecer de coração aqueles 737 votos que conseguimos nessas últimas eleições municipais. Votos esses de uma base que firmou muito os pés, votos esses que a gente teve que buscar amassando barro e na raça. Enfatizo aqui algumas bases eleitorais que foram bastante presentes nessa votação. A juventude, novamente uma boa parte dela esteve próximo ao nosso projeto. O magistério, eu desde 19 anos sou professor e tive uma atuação sindical bastante acentuada, tenho uma proximidade logicamente muito grande à educação, e o magistério foi uma base bastante importante, uma base decisiva. Também aos trabalhadores conscientes. A gente vê em algumas falas de colegas que existem vários motivos que levam a pessoa a desferir o voto, e alguns motivos não são dos melhores, mas felizmente nós temos no nosso município uma base de trabalhadores conscientes, e uma boa parte desses decidiu optar pela permanência do nosso mandato na Câmara Municipal. Também aos empresários que pensam num projeto desenvolvimentista de nação. Nós temos uma classe empresarial bastante ampla, e uma parte dessa classe empresarial a gente percebe no seu dia a dia, nas suas movimentações, que é bastante preocupada com o projeto desenvolvimentista de nação. Desses também recebemos considerável
quantidade de votos. E, por um outro lado, essa foi uma eleição de grandíssima dificuldade para nós. Nós já prevíamos essa dificuldade antes do pleito. Como é sabido, nós inclusive fazíamos uma projeção que iríamos chegar a aproximadamente 700 votos. Chegamos a 737, próximo da projeção. É sabido que haviam outros candidatos de qualidade nos nossos nichos eleitorais, tanto em se tratando de bairros onde a gente tem uma presença maior, quanto em se tratando de segmentos de profissionais onde a gente constantemente trabalha. Prevíamos também as dificuldades do Partido dos Trabalhadores, dificuldades essas que, em boa parte, vêm por uma campanha difamatória violenta da grande mídia sobre o Partido dos Trabalhadores, e, em outra parte, por alguns erros que a esfera nacional do Partido dos Trabalhadores não poderia de forma alguma ter cometido, e eu, como filiado desse partido, faço esse debate e esse embate dentro do mesmo. Também fazia parte da dificuldade a situação do poder econômico. Nós estamos num momento que o nosso país e o nosso município atravessam uma crise. Nesses momentos, infelizmente, o poder econômico muitas vezes fala mais alto para conquistar um voto, e outros fatores. Gostaria de agradecer aqui a Triciane e a Maria, que estiveram próximo da gente nessa caminhada, também ao Rangel, que fez parte dessa caminhada. E como disse, foi uma eleição de amassa barro, foi uma eleição que a gente conseguiu na raça. Nós tínhamos toda uma conjuntura para que nós não tivéssemos a reeleição e mais 4 anos aqui na Câmara Municipal. Mas, felizmente, a nossa voz continuou ecoando na cabeça de muitos e conseguimos mais 4 anos na Câmara. Eu, desde já, quero expor que não penso num terceiro mandato, não quero um terceiro mandato, acho que um mandato é pouco, 2 é bom, 3 é demais. No primeiro mandato tu percebe para qual modo tu vai fazer o teu mandato, o segundo mandato tu aprende os atalhos para poder colher, agora um terceiro mandato já tranca outros que querem vir, não penso um terceiro mandato, e já falava isso antes do resultado das eleições. Agradeço a esses 737 votos, agradeço esse pessoal que ajudou na campanha, e só mais um minutinho, presidente, para poder concluir, e agradeço a população em geral, que eu percebo que muitos da nossa população podem não ter votado na nossa candidatura, mas eu percebi vários discursos positivos em várias partes do nosso município, e a gente tem que seguir o nosso trabalho. Uma boa noite a todos e um bom regresso às suas casas. O vereador César. Marcelo, a PEC essa PEC do professor Marcelo 241, ela também, eu acho, assim como preocupa o professor, também preocupa nós, Marcelo. Com certeza eu sou favorável a votar essa PEC, porque ela deixa meio na dúvida as coisas. Tá certo que a gente vem passando por um momento duvidoso, em todo o setor, política, educação, saúde, e eu até convido os nossos colegas que a gente vote todo favorável a essa tua PEC. O senhor concede uma parte, vereador? Eu agradeço as palavras de apoio à proposição colocada à mesa e também destaco que o senhor foi um vereador aqui na Câmara Municipal que teve bastante engajado nas questões de saúde. O senhor abraçou de frente a questão do Hospital Dom Joaquim. Reconheço que o senhor foi um protagonista nessa questão. E essa PEC é uma PEC que acaba também restringindo investimentos na área da saúde. Então, acredito que é algo de preocupação, tanto da minha pessoa quanto da pessoa do senhor. Obrigado pela palavra. Sem dúvida, Marcelo, mas eu não me apaguei. Vou continuar fazendo a minha vida social em torno dessas questões. Infelizmente, eu não vou estar mais na casa com vocês, mas vou estar lá fora cobrando a atitude de quem estiver aqui. Não vão pensar que eu vou me ausentar da casa. Agora que a gente já sabe o caminho da onde cobrar dos nossos chefes maiores lá em cima, que são os nossos deputados, com certeza estarei em Florianópolis
semanalmente, talvez mensalmente, junto com vocês, reivindicando. Parabéns por a sua conquista, não só por o seu partido, porque senão por o seu partido o senhor não teria ido, mas é a pessoa que o senhor é. Então isso eleva muito o que a gente sabe do trabalho que o senhor fez nessa casa e com certeza vai fazer muito melhor agora. Sei de todo o empenho. E a gente pede, quero também agradecer aos 471 votos que eu tive, esses votos limpos, isso de coração, isso é o que é mais importante para a gente. Cumprimentar o Ricardo também, que entrou agora há pouco na política, mas a gente já conhece a pessoa do Ricardo, um homem sem dúvida nenhuma que pode percorrer um caminho político, Ricardo. Não desista, continua. Continua que às vezes a gente dá um tropicão, mas daqui a pouco a gente se levanta lá na frente. Também agradecer o meu filho que chegou aí agora, que foi um guerreiro que lutou junto comigo aí. E a gente tem outros planos, né, Cristi? Então a gente vai continuar. Quero deixar um abraço a todos, ao nosso locutor ali, ao nosso Cláudio Silva, ao Jarbas, e de dizer que a gente vai continuar sem dúvida nenhuma, cada vez cobrando mais. Quando eu estava aqui atrás era uma coisa, eu tinha que mostrar serviço. Agora não, que eu estou do outro lado, eu vou cobrar muito de vocês. E espero que vocês não desistam do sonho. Eu quero trazer um projeto para essa casa e, se Deus quiser, nesses próximos 4 anos, eu mesmo fora da política, eu quero deixar pelo menos o alicerce dessa escola feita. Porque daqui a pouco quem pode precisar dessas escolas vai ser os nossos netos. Então, se a gente conta com... eu acho que tu também está de fora, mas tu não vai ficar de fora, vai ficar na luta. E a gente vai contar com todos os vereadores que tiver nessa casa. Que a gente precisa da aprovação de vocês para que esse projeto siga em frente. E já desde já quero agradecer mais uma vez e parabenizar todos aqueles que foram eleitos. Estão aí numa colocação boa, que represente essa casa com dignidade, que aqui é a casa do povo. Então eu espero, isso que eu espero de nossos próximos candidatos que venham assumir essa cadeira. Dando prosseguimento, passaremos discussão e votação em segundo turno da matéria em pauta, o projeto de lei número 047/2016 e também um requerimento ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, pela contrariedade à aprovação da proposta de emenda constitucional 241, encaminhado pelo gabinete do professor Marcelo. Ô Zezinho, está em discussão, eu só queria falar da PEC ali que eu ouvi falar também, Marcelo. Isso aí é uma força dos investidores fora do Brasil, tá? Eles estão fazendo pressão nos nossos deputados. Eu voto a favor da PEC, do requerimento do Marcelo, mas eu acho muito difícil lá em cima eles vão aprovar, tá? Isso aí que eles estão falando é um reajuste que eles vão dar para a saúde. Eles vão dar um tanto do orçamento deles. Se faltar durante o ano, se chegar até mês de novembro, vai ficar 2 meses ali sem eles mandar nada, tá? Isso aí é uma pressão que está vindo fora do Brasil e os nossos políticos lá em cima vão ter que se rebolar e eles vão aprovar. Nós aqui embaixo, nós não aprovemos. Eu voto a favor do pedido do Marcelo. Em votação. Ademir Cardoso. Sim. Alcione Teixeira Pereira. Sim. Daniel Bittencourt Cardoso. Sim. Edson Martins da Rosa. Sim. Isaqueu Borges Mota. Sim. João César dos Santos Luquina. Sim. Lucas Tadeu Coelho. Sim. Marcelo Fagundes Arião. Sim. Miguel Gomes Custódio. Sim. Boneci Moraes Baltazar. Sim. Eu também, quebrando o protocolo do voto do presidente, voto sim também. Está aprovado. Eu quero agradecer a presença de todos, né? Ao Ricardo, foi candidato representando lá da Boa Esperança, Dona Clori também, que se expôs, né? Ao seu Arnaldo, cumprimentando o senhor Arnaldo, cumprimento todos os demais, presidente da Associação de Moradores lá do bairro São José, ao nosso secretário de obras, o Ronaldo, a imprensa, a pessoa do Jarbas e do Cláudio,
De modo especial, estender os cumprimentos aos familiares do vereador Si, que está aqui presente, né, desde da primeira sessão, depois da eleição, se faz presente. Isso mostra o apoio que a família tem dado à vossa pessoa, o caráter de pessoa que você é. Cumprimento também aos demais vereadores aqui presentes. O professor Marcelo citou na sua segunda fala em que o país vive uma crise econômica, professor Marcelo. Essa crise, ela existe dentro da tua casa, da casa do Zaqueu, do Alcione, do Valneci, do Miguel, do Palito, né, do Oswaldo, do César, lá do Jimmy, lá do Lucas, lá do Som, em cada um de vocês. E nós não somos obrigados a pagar energia elétrica, conta de água, bloqueio de financiamento de carro, nem IPTU, nem IPVA de ninguém. Nós vivemos a mesma situação que todos vivem. A crise, ela não é, entre aspas, para um grupo de pessoas. A crise, ela afeta a todos. E nós não temos essa obrigação. Não compete a nós a isso. Não compete? Né, Cloda? Você vive uma situação também dentro da sua casa, deve estar fazendo as contas e fazendo as coisas para que o mês feche. E nós não temos essa obrigação. Não tivemos essa obrigação. Temos filhos, sofremos dificuldades, gastamos energia, gastamos água, ficamos doentes, sofremos também como todo mundo. Somos pessoas normais. Mas, voltando para a terra, e precisamente para esse momento aqui na Câmara, eu não terei o mandato nos próximos 4 anos, mas tenho a parceria do Daniel Palito, que obteve, né, a sua cadeira nessa casa, permanece nessa casa, mas amanhã mesmo, né, aproveitando esse resto de mandato, já estamos em busca de novos pedidos, deixando alguma coisa lá já na fila para o próximo ano, e não vamos desistir, assim como falou o César Luquina, e estou me lixando para comentários embaixo de faces por aí, não me ofende nada, porque o que vem de baixo não me atinge. Uma pessoa me questionou, não se elegeu porque mudou de partido. Eu mudei de partido sim, mas continuo sendo eu, com a mesma dignidade, com a mesma fé, com a mesma força, e acredito que as coisas vão mudar. Sabe por quê? Porque semana passada, quando terminamos a reunião, uma professora com seus alunos nos chamou para fazer um trabalho de colégio, onde as perguntas era isso: o que a gente achava sobre compra de votos, qual a consequência do cidadão vender o seu voto. E ali eu vi, vereador César, que a geração vai mudar, é obrigada a mudar, e tenho certeza que vai mudar, Valneci. A nova geração, professor Marcelo, que está lá dentro da sala de aula, as crianças dos 8, 9, 10 anos em diante, eles vão mudar essa mentalidade. Citando um exemplo, moro num bairro que uma urna de 3.000 votos, não temos um representante sequer nessa casa a partir dos próximos 4 anos. Quero também aqui desejar, né, deixar aqui que quarta-feira próxima, feriado nacional, a casa não estará de trabalho, é o dia onde se comemora o Dia das Crianças e também a Nossa Senhora Aparecida. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrados os trabalhos e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 17 de outubro de 2016, às 18h30. Está encerrada a sessão. Que Deus e Nossa Senhora Aparecida ilumine a todos. Obrigado e uma boa noite.